com o formulário, é só nos procurar para a gente ajudar os irmãos. Pai do Senhor, irmãos. Deixa o povo ainda aí se deslocar, né? Nós vamos na última lição, né? Lição 13. Para que vivemos. O texto base está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mateus 6, 25. A lição 13. Para que vivemos. Nós vamos ler primeiramente a palavra, né? A palavra do Senhor, Mateus 6, 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Palavra do Senhor. Bom, nós viemos nesse trimestre aí falando, né, sobre a tricotomia do ser humano. Então falamos que nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. E nós vimos algumas particularidades durante o trimestre, né, sobre como devemos viver, tanto cuidando do corpo, como cuidando da alma e direcionando o nosso espírito, né? Nós entendemos que Deus, Ele se preocupou em todos os detalhes, né? Nos dando a sua palavra para que possamos cuidar e manter em total sanidade, né? E como o próprio carta em Tessalonicenses fala, né, irrepreensíveis, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E aí nós vemos nessa lição que ela fecha, vamos dizer assim, nos fazendo já uma pergunta. Bom, se Deus nos fez corpo, nos fez alma, nos fez espírito, então para quê? Né? Qual o objetivo disso? Né? Para que o Senhor nos fez? Para que nós vivemos? Né? Por que Ele nos fez assim? Né? Então nós
fechamos aí com uma visão que tudo no reino de Deus, ele tem um propósito, ok? Nós cremos, sem sombra de dúvida, que Deus não faz nada sem um propósito, ok? E nós cremos também que Deus tem um propósito específico para cada um de nós. O Senhor, Ele tem planos, tem propósitos, né? No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, ou para vós, né? Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e de dar-lhes um futuro. Olha que texto maravilhoso, Jeremias 29, 11. Complementando com esse texto, Provérbios 19, 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, existe um propósito diferenciado, né? Existe um propósito, obviamente que Deus, numa visão macro, sim, claro, mas existe um propósito também específico de Deus para cada um de nós, né? E neste propósito, observa que Deus, Ele nos faz entender que nós existimos, né? Deus nos criou, a gente já falou isso aqui algumas vezes, Deus nos criou, né? Obviamente que para a glória dEle, né? Deus nos criou para usufruirmos deste reino, né? Deus nos criou para que na terra o ser humano fosse aquele que predominasse, né? Mas a gente entende também que existe um algo a mais de Deus, né? E toda a palavra de Deus, ela aponta, obviamente, que o tempo que nós vamos passar aqui, né, é um tempo restrito. Além da morte natural de todo ser humano, existe também um tempo que também todas essas coisas que nós vemos também serão finitas, né? Nós poderíamos falar aqui muita coisa sobre isso, lendo o livro de Apocalipse, né? Existe muita coisa, mas assim que a matéria, que as coisas que Deus criou para aqui são finitas, mas que o Senhor nos caminha, ou nos encaminha, ou nos direcionou para um reino infinito, para um reino onde não vai existir o principal elemento que fez com que houvesse todo esse processo de resgate, que por causa do pecado, obviamente a consequência do pecado foi a morte, né? O resultado do pecado do ser humano foi a morte. Então nós estamos vivendo numa matéria mortal, mas o Senhor nos projetou, nos preparou, e o propósito dele para nós é um reino onde a morte não existe, né? Então nós estaremos com o Senhor na glória. Então, você vê que Deus, quando Ele cria o homem, Ele já cria. Observa que você tem, embora você é tricotômico, duas partes de você são feitas para aqui. Então, você tem um corpo para viver nessa terra, aonde você vai, no seu tempo que existir aqui, né, você vai utilizar o seu corpo para se locomover, né, para executar suas tarefas. Você também tem a sua alma, que vai te dar os seus sentimentos, as suas emoções, para reagir em cima desse corpo. Mas Deus já sabia que aqui haveria um local onde seria eterno, então também Deus coloca um espírito. Então observa que agora você tem a amplitude do reino de Deus, ou seja, o reino de Deus, ele é aqui na terra, mas ele é também nos céus. Jesus não falou isso lá no Pai Nosso? Seja assim na terra como nos céus. Então, a abrangência
do propósito de Deus para nós, ela passa aqui na terra, mas ela se perpetua no céu. Então, para estarmos aqui na terra, nós vamos usar, né, os elementos humanos, vamos usar o nosso corpo e nossa alma, mas para o reino celestial, nós vamos usar o nosso espírito, né? Até porque a própria Bíblia diz que nós ganharemos um novo corpo. Então, o corpo que você tem aqui só vai ser usado para aqui, ok? E a alma que você tem aqui, ela vai obviamente te dar subsídios para o seu espírito, mas ela também, a parte sentimental, a parte da tristeza, isso tudo vai ficar por aqui, né? A Bíblia diz que lá no céu não haverá pranto, não haverá choro, né? Mas sim, a parte da alma que identifica você, as suas escolhas estarão juntos e você estará com o Espírito também, e um corpo novo e o projeto original de Deus na glória. Então, Deus, nesse ensino todo que vimos aqui, foi que Deus nos prepara para tanto o reino da terra, como para o reino dos céus, né? E aí, você começa a entender, então, que nós existimos, então, para propagar, para fazer parte do reino de Deus, ok? Você foi constituído, Deus criou o ser humano para fazer parte do reino de Deus, né? Deus cria o ser humano com um propósito macro inicialmente, né, de criar o ser humano. E Deus, quando cria o homem lá no Éden, obviamente que ele não cria o ser humano para ser mortal, mas por conta do pecado e de tudo que aconteceu. Mas Deus já, obviamente, na sua onisciência, já havia um projeto para isso. Mas hoje nós conseguimos entender que nós estamos aqui para fazer parte do reino de Deus. Por isso que Deus, ele trabalha o ser humano, né, o tempo inteiro para que ele tenha oportunidade de fazer parte do reino de Deus. Ninguém vai poder chegar do tribunal no dia do juízo e falar assim: não, eu não tive oportunidade, eu não conheci o reino. Não, todos vão ter oportunidade, né? O importante é que você entenda que você está aqui e que toda essa concepção que nós falamos, ela tem um objetivo maior, que é a vivência no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. E só para te lembrar, quando a gente fala de reino, a gente obviamente tem que entender que há uma diferença, tanto na própria estrutura bíblica, né? Você vê que na Bíblia, no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, a visão de reino era obviamente uma visão um pouco mais regionalista, né? Você vê que no Antigo Testamento, praticamente tudo que acontecia, embora nós sabemos pela história e pela própria Bíblia, em alguns momentos, que existiram outras nações que serviram ao Senhor, que não foram só o povo de Israel, mas que o Antigo Testamento, quando fala em reino, praticamente centraliza a ideia no povo de Israel, né? Então você vai ver que o povo de Israel começa com um reino teocrático, ou seja, era Deus que direcionava todas as coisas, existia a figura intermediária de um profeta, né? E depois foram eleito o primeiro rei de Israel, né? O rei Saul, e aí foi a ideia de reino, de monarquia, né? Mas praticamente quando se falava em reino, a gente estava falando do povo de Israel. Mas quando chega Jesus e vem o Novo Testamento, o reino ele se amplia, né? O Ide de Cristo deixa claro que agora não é mais só em Israel, só em Jerusalém, só em Judá, mas agora em toda a terra, né? O reino de Deus ele se amplia. A visão de reino passa a entender que agora não é só mais um povo, uma nação humana, mas passa a ser uma nação espiritual, né? Então todo o reino
ele tem uma abrangência, né? Ele tem uma área, um local, só que o reino de Deus, o local que ele atua, agora deixa de ser uma região física, não é mais só Israel, e passa a ser agora um reino, uma abrangência espiritual, ou seja, onde na face da terra tiver um servo de Deus, o reino está ali representado. Amém? E se tem, obviamente, um reino, tem governante, e que o nosso rei, ele é Jesus Cristo, é aquele que direciona todas as coisas, e nós somos seus súditos, seus servos, que fazemos parte deste reino. Então, isso nos faz entender que, no final das contas, tudo que o Senhor fez para cada um de nós, era para que nós possamos viver debaixo deste reino, debaixo da autoridade, debaixo da proteção do Senhor Jesus. Amém? Então eu entendo que todos que estão aqui, e também quem estão nos assistindo, que são servos de Deus, se existisse uma carteirinha de identidade espiritual, a nacionalidade ia ter ali reino de Cristo, ou seja, você é cidadão do reino de Cristo, diferente do reino humano. Vocês podem perceber uma coisa, no reino humano, se você estudar tudo sobre monarquia, você vai ver que o povo trabalha, paga tributo para o rei, e o rei enriquece, isso é normal. Só que no reino de Deus é o contrário, Deus que deu o maior tributo por você, que foi Jesus Cristo, e o rei já era rico antes de fundar o reino, e agora é o contrário, ele que nos faz prosperar no reino, porque ele não precisa do nosso dinheiro, ele precisa da nossa dedicação e da nossa vida ao reino. Então a proteção de Deus, ela é ampla, ela é abrangente, E olha que mistério, irmãos, quando nós estivermos no céu, nós vamos encontrar lá todos os servos de Deus, de todas as eras, de todos os tempos. Isso vai ser um negócio inimaginável. Você vai encontrar servos do passado, tanto os que estão relatados na Bíblia, como os da história da igreja. Pessoas que foram mártires, que morreram em prol do Evangelho. Então vai ser uma alegria que você não tem nem como imaginar tanta gente num lugar só. Mas é isso que o Senhor tem, é algo que a gente nem consegue imaginar, porque a abrangência do reino ela é grande. Então e o que mais interessante é que apesar dessa abrangência e de tantos servos do passado, olha que milagre mais legal ainda, eu e você somos partes importantes desse reino. Já pensou? Você e eu, É uma oportunidade maravilhosa, Só o Senhor para fazer uma coisa assim. Então, por conta disso, para que você tem então, querido, um corpo, uma alma e um espírito? Você tem para que você possa fazer parte do reino, tanto aqui quanto lá. Por isso que Jesus, na oração tão conhecida do Pai Nosso, ele fala: venha a nós o vosso reino, e depois ele fala, assim, em toda a área da terra, como também no reino dos céus. Então, passa a ter uma conexão entre o reino de Cristo na terra, com o reino que existe no céu. Amém? Está todo mundo entendendo aí? Dá uma glória a Deus aí, quem está entendendo. Amém. Aí, tá. Aí, glória a Deus mesmo. Muito bom. E quando você entra nesse reino, você tem que entender, você tem que alcançar isso. Qual o seu papel no reino, querido? Já que nós vamos viver no reino, Aí observa o seguinte, se você vive no reino, você tem um papel nele. A nossa grande desafio nesse período é a gente entender o papel. No Salmo 119, versículo 27, diz assim, faz-me discernir os seus propósitos e os teus preceitos, para que então eu medite nas tuas maravilhas.
Então essa oração do salmista aqui é nossa: Senhor, me faz entender o propósito, faz entender o que o Senhor quer de mim para o reino. Você não pode ser um crente que assiste culto, que é agraciado com as ministrações do Espírito Santo, com o ouvir da palavra de Deus, e você não perguntar: o que eu vou fazer nesse reino? Querido, tem um papel para você, tem um propósito para você, tem um motivo para você estar aqui no reino, e nós temos que buscar o Senhor todo instante, para entender e agir nesse propósito. Da carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, fala assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. A palavra de Deus, ela é tremenda, né? Porque ela responde tudo, né? Então, tudo há um propósito. E aí, assim, para quê? Então tá, vamos viver no reino, né? Quando Jesus ele começa o seu ministério, no pregar, lá em Mateus capítulo 10, versículo 7, ele começa a pedir às pessoas que anunciassem assim, digam que é chegado o reino dos céus. Jesus, ele, já no decorrer do seu ministério, ele começa a preparar para que isso fosse propagado. Olha, é chegado o reino dos céus. Jesus, ele, nas parábolas do reino, né, que tem as 7 parábolas do reino, Jesus ele vai mostrar vários pontos importantes de definições do reino, né? Leia lá as parábolas do reino, né? O reino dos céus é semelhante, não é assim que todas as parábolas começam? Dá uma lidinha sobre isso, vai ver que bênção. Então, Deus ele começa a entender que nós precisamos, Deus começa a nos fazer entender, e Jesus ele já começa a propagar isso, que nós precisamos viver no reino, e que o reino já estava estabelecido, né? E aí olha que o texto que nós lemos base, aí sim, ele termina ali com o último versículo. Ele fala da importância das coisas que temos aqui, né? Da nossa ansiedade muitas vezes com as coisas humanas, mas ele termina dizendo assim, buscai primeiro o reino. Essas coisas que ele está falando, e a gente tem que tomar cuidado com esse versículo, que a gente fala as outras coisas aqui, que ele está dizendo, comer, vestir, né? É a preocupação com isso. Aí o pessoal acha que outras coisas é ter carro zero, casa na beira da praia. Então não é isso, querido. Não usa o versículo errado, tá bom? O versículo é buscar primeiro o reino de Deus e essas coisas que ele estava falando, tá? Não é qualquer coisa, ou como alguns dizem, todas as coisas, né? A própria Bíblia diz que nem tudo me convém, né? Então tem coisas que você vai buscar. Lógico, Deus quer prosperar cada um, mas também Deus conhece o coração e vai prosperar cada pessoa conforme o entendimento que essa pessoa tem. E a gente fala isso muito aqui, mas quando fala buscar primeiro o reino, né, obviamente que ele está frisando o seguinte, que nossa mente, o nosso propósito, o nosso alvo vai ser o reino, né, e que a nossa necessidade normal de vestir, de comer, de beber, e que nós trabalhamos. Para que você trabalha? No básico, você trabalha para ter onde morar, para ter o que comer, para ter o que beber, para ter que vestir, não é assim? É o básico, né? É o normal que o Senhor nos chama. Então, o texto está falando disso, é para isso que nós, né? As outras coisas que Deus não vai deixar faltar em você. Agora, tem pessoas que querem esfregar esse texto, né, para Deus. Por que a pessoa lá tem um emprego, né, do sonho, e eu aqui tenho que ficar ralando e tal, e começa a questionar a Deus um versículo, porque muitas vezes é pregado por coachings evangélicos, que não, você pode, você vai fazer, você pode isso. Querido, eu vou dizer um negócio, a gente até tem a perseverança e a jornada, mas a gente não pode nada não, quem pode é Ele. Nós precisamos mudar o foco do pode é que Ele pode fazer por mim,
se Ele quiser fazer por mim. Eu não posso falar assim, fazer Deus virar o evangelho self-service, né? Não, Senhor, faz o que eu quero, e o que não, isso aqui eu quero, isso eu não quero. Não é assim, se Deus quer, querido, vai acontecer. E o texto que nós lemos aqui fala que os planos que Deus tem para nós, numa visão de futuro, é sempre planos de paz, é sempre para nos não trazer dano. Deus tem essa preocupação, né? Então é importante a gente entender que viver no reino, não quer dizer que você aqui nesta terra tem obviamente que ser milionário. A visão de buscar primeiro o reino é você entender que o que nós somos chamados é para ser cidadãos do reino, é para ser servos do Senhor e não ter as coisas, ok? O verbo que nós temos que conjugar aí é o verbo ser. Eu sou servo de Cristo, eu sou amado do Senhor, eu sou alvo das bênçãos de Deus, mas não quer dizer que eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, não é isso. O alvo de Deus é ser, né? Por isso que quando o Senhor chama Abraão, ele fala assim: Abraão, sê tu uma bênção. Ele não diz: Abraão, eu vou te dar casa, tal, não, ele não disse, ele não fala que vai dar ele ser o pai de uma grande nação, mas ele fala: sê tu uma bênção. E essa é a mesma palavra que o Senhor tem para nós no reino. Nós precisamos ser bênção. É muito fácil você viver de bênção. Viver de bênção é ter. Agora, ser bênção é você a todo instante ser usado por Deus para o reino. Entendeu? Então, essa é importante aí do buscar primeiro o reino de Deus. É entender isso. É entender que o reino tem que ser prioridade. E aí, quando a gente fala em pertencer ao reino, né? Ou seja, que nós somos, nós fazemos parte do reino, obviamente que esse fazer parte do reino já é desde a sua, você já nasceu, né, com o propósito de Deus para você, de que você vai pertencer a esse reino, ok? Isso é fato. Agora, quando você vai alcançar a cidadania desse reino, é igual você, a fazer um paralelo aqui, você está no Brasil, você quer mudar para a Itália, então você tem que fazer um processo de cidadania. Alguém aqui tem cidadania italiana? Então você tem que fazer um processo de cidadania, às vezes demora, às vezes você tem que investigar a sua raiz, é um processo complicado. Mas se você parar para analisar, para o reino de Deus é mais ou menos similar, porque para você fazer parte do reino, você, primeira coisa, tem que começar um processo, e esse processo chama salvação. Você tem que aceitar o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, e você tem que passar a viver nos propósitos dele. E assim como você tirar a cidadania, você tem que olhar para a árvore genealógica, vamos dizer assim, né? Para você ser cidadão do reino, você tem que olhar para as origens, para entender que quem criou todas as coisas foi Jesus Cristo, foi o Pai, foi o Espírito Santo, que lá na criação do mundo já estavam juntos, e que tudo que existe na palavra. Então, você é cidadão do reino, você tomou uma iniciativa e falou: eu aceitei Jesus, agora eu quero ser cidadão, e agora eu iniciei um processo. Quando verdadeiramente esse processo vai se concretizar? Enquanto estivermos aqui na terra, vamos ser provados o tempo inteiro, mas quando estivermos na glória, aí a cidadania se concretiza 100%, né? Entrei na Nova Jerusalém, entrei na terra a qual o Senhor fala, né? Que, obviamente que é simbolismo isso, né, gente? Mas só para você entender o tamanho do negócio, que é ruas de ouro, né? Mansões celestiais, não é assim que a gente vê na palavra? É uma analogia para você entender o tamanho da coisa, né? Mas a palavra também diz que tem lá, a gente não consegue nem chegar perto do que é, né? Então nós pertencemos ao reino, e por pertencer ao reino, uma outra missão que foi nos dada, né? Eu vou ler o texto aqui de Lucas 9, que diz assim: e convocando os 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre demônios para curarem enfermidades,
e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, um alvo, uma missão que nós temos, já que nós pertencemos a esse reino, é também expandir o reino, né? É onde o nosso principal id, né, de evangelizar e de levar a palavra, é no sentido de expansão do reino. Então, cada vez que a palavra diz que a expansão do reino ela é tão fenomenal, que quando um justo se arrepende, tem festa no céu. De tão fenômeno que isso é. Então, nós somos chamados para expandir o reino de Deus, ou como a gente conhece na palavra, num termo muito simplório, de anunciar as boas novas, E no final das contas, o objetivo disso tudo é a expansão do reino, porque o reino de Deus, como eu comentei no início, não é uma região geográfica. O reino de Deus passa a ser aonde um servo dele está. Então, se você tiver um país, por exemplo, lá da África, que ninguém levou o evangelho, eu acredito que deve ter algum, não conheço. Se você me perguntar quais são todos os países da África, não vou dar certo não, porque tem um monte que eu nunca ouvi falar. Mas eu sei que tem países que tem missionários e tal. Mas se você chegar num país lá que nunca foi um missionário e uma pessoa for lá, vai acontecer o seguinte: no céu vai dizer assim, agora o reino de Deus expandiu. Porque aonde tiver um levando o reino expande, Diferente da região geográfica, que na região geográfica você tem que estar dentro de uma área, que pertence àquele país. No reino de Deus é ao contrário, a área é você. Aonde você está, o reino está. Então, no seu local de trabalho, se você está lá, o reino está. Na sua casa, se você está, o reino está. Entende? Isso é um mistério, é fenômeno isso aí, Mas é o nosso objetivo, é expandir o reino. O Senhor nos chamou para, obviamente, participar do reino, desfrutar dos benefícios de ser governado pelo Senhor, ok? Os benefícios de ser governado pelo Senhor, porque a justiça de Deus, ela não é para esse mundo, ela é para o porvir. Então, o próprio Jesus falou que aquele que aqui for humilhado, lá será exaltado. Então, às vezes a gente quer achar, obviamente, que Deus da sua economia faz algumas coisas, mas a gente quer muitas vezes achar, eu, por exemplo, quando eu assisto, eu gosto muito de assistir filmes históricos, E quando eu assisto algum filme que cristão é sacrificado, aquilo me sorbe o sangue, dá vontade de entrar lá e bater nos romanos, e fazer aquilo que sobe, porque é muita injustiça. Os cristãos morreram em arenas de uma forma revoltante para quem conhece o reino. Mas a gente sabe que aqueles que estavam gritando de dor naquele momento, vão entrar no reino pela porta da frente, gritando de alegria, cheguei no reino. Mas a nossa visão humana é o quê? Dá vontade de torcer aqueles gregos e aqueles romanos, porque aquilo foi terrível. E não é preciso ir tão longe não, a história recente do mundo, A própria igreja, que se dizia igreja, matou muita gente em nome de Cristo, sendo que não era Cristo porcaria nenhuma, Então, isso revolta, mas a gente sabe que a justiça de Deus, ela muitas vezes vai sair em contraponto da justiça humana, porque a justiça de Deus ela é diferente. A justiça de Deus ela aponta para um porvir, Isso que nos alegra, irmãos, é isso que nos conforta, porque mesmo vendo as coisas erradas que este mundo está acontecendo e que são proféticos, porque em Apocalipse 22 diz que vai ter dias que quem tiver que se sujar, que suje-se mais ainda, mas quem tiver que ser limpo, que se purifique mais ainda. Então nós sabemos que quanto mais sujo o mundo está, mais próximo do reino se concretizar está chegando. Então isso é nosso conforto, Bom, aí você sabe, então agora você já entendeu que você foi criado para buscar o reino, pertencer ao reino
e expandir o reino. Glória a Deus. Mas agora a gente tem que entender também, para que isso aconteça, nós temos que ter uma referência. Quando a gente fala assim, de um reino, normalmente você tem referência. Um exemplo, tá? Quando a gente fala de Israel, se você for olhar na história de Israel, quem é o rei que mais Israel respeitou, e que mais se fala até hoje é Davi. Isso é referência. Davi é tão referência que as pessoas, até o próprio Jesus, quando ele estava passando, Bartimeu, Jesus, filho de Davi. Então a referência de Davi ainda hoje é muito forte, Mas para nós, já que estamos no reino, quem é o nosso rei de referência? Quem? Jesus. E muitas vezes nós perdemos isso um pouco de vista. Você já percebeu? Você já percebeu que na sua caminhada, às vezes você se envolve com algumas coisas e você, apesar de admirar pessoas, de admirar homem de Deus, muitas vezes você se pega admirando mais pessoas, esquecendo muitas vezes da referência de Cristo. E às vezes a gente precisa voltar para a palavra para entender algumas coisas, porque as pessoas perguntam, às vezes assim, quem é o... Você já percebeu que tem aquele negócio assim? O que você acha da mensagem do pastor tal? Alguém já te perguntou isso? Me pergunta o tempo inteiro. O que você acha do pastor tal? Então você tem aquelas referências. Não, pastor tal tem uma palavra assim, assando, pastor dali, ele prega, você vê esses, pastor tal, ele apresenta a família dele, parece que é uma bênção. Você tem essas referências. Mas algumas vezes você tem que olhar para aquele pastor que estão te perguntando e olhar para Jesus e falar assim, e aí? Está batendo? Será que aquele pastor que você está ouvindo falar está pregando o amor incondicional a Deus? O amor incondicional ao próximo? Porque o amor incondicional ao próximo é um desafio. Se você vê alguém pregando uma palavra, incitando uma pessoa ou um grupo de pessoas contra outro, desconfie, porque esse não é a mensagem de Cristo. Você vê que Cristo estava lá com os discípulos, e os discípulos tinham outro grupo pregando também, e os discípulos vieram querendo dar uma de ativista, Mas Senhor, lá, aí o Senhor falou, não, deixa, se não estão contra nós, está tranquilo, o Senhor está com eles ali, Então, quer dizer, o próprio Cristo não saiu condenando, não, você está pregando a minha palavra? Não, então morre. A igreja que fez isso no passado, a igreja, você está entendendo o que eu estou falando, Mas desconfie, porque o verdadeiro crente, aquele que leva a palavra, aquele que busca, é aquele que olha para Cristo e fala, espera aí, eu preciso amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Esse é o referencial. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Fugiu disso? Espera aí, tem uma coisa errada. Porque esse é o nosso referencial. O Senhor nos chamou para olharmos para Cristo, e entender que Ele é o modelo, que Ele é o exemplo, que Ele é aonde nós devemos olhar e falar assim, não, porque Ele é o mediador, entende? Ele é o mediador, não tem outro. Na carta ao Timóteo, capítulo 5, fala Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Então não tem outro mediador. Nós temos sim pessoas, homens de Deus, usados, que vão interceder, que vão nos direcionar, que vão nos ajudar na caminhada. Isso é princípio de liderança. Isso o próprio Jesus instituiu na igreja, quando criou líderes, Está tudo certo. Mas nós não podemos perder que não tem como falar de reino se não falar de Cristo. Ok? É a referência principal, é o modelo, é o alvo principal. Não existe reino sem Cristo. E você vê que, olha, eu vou dar um exemplo da história. Nos anos 50, nos anos 40 e 50, se você ler algum documentário sobre a história norte-americana, e você vai perceber que, nesse tempo,
houve uma segregação, ainda tem muito ainda, né? Com relação aos negros. Muita segregação. Passaram momentos muito difíceis. E a própria igreja da época enforcava negros em nome de Cristo. A ponto de alguns grupos lá se levantarem e usarem outro tipo de religião, e a pregação deles é o seguinte: o cristianismo falhou conosco, porque eles deveriam levar o amor ao próximo, e eles estão nos matando. Aí eu paro para pensar, será que os negros, naquela época, estavam errados em pensar assim? Não, mas era o que estava acontecendo, se perdeu a referência de reino. Eu vi um depoimento de um boxeador muito conhecido, vocês devem ter ouvido falar de Muhammad Ali, e ele falou assim, olha, onde eu morava, esqueci o nome da cidade agora, ele se reunia numa igreja e as pessoas cantavam hinos, e quando ele foi para cidades grandes, Nova York, você gosta, ele não podia entrar na igreja, mas ele parava na porta da igreja, e os hinos que cantavam eram os mesmos, e ele falava assim, se o Deus que está falando é o mesmo, se os hinos são o mesmo, por que eu não posso entrar? Olha que coisa, como é que o ser humano perdeu a referência de reino, e isso nos faz entender, que, obviamente que hoje a igreja, de certa forma, no mundo mudou algumas coisas ficaram mais pontuais. Mas, graças a Deus, nós estamos entendendo hoje que a nossa referência é amor ao próximo. Que a nossa referência é preocupação com o próximo. Mas houve muitos erros no passado. Se você pegar a história das cruzadas, então, você vai ver coisas absurdas. E aí começa a entender por que essas coisas acontecem errado. Porque o ser humano parou de olhar para a referência de Cristo, simples. Quando você para de olhar para Cristo e olha para a pessoa, você faz errado, não tem jeito, porque ser humano erra, ser humano peca, Cristo não pecou, Cristo não erra, isso que a gente entende a diferença. E quanto mais você vê, se você vê alguma coisa que você fala, olha, isso aqui parece que não está parecendo com o reino não, é só você pensar, será que Cristo estaria praticando isso aí? É o seu aferidor, você vai ver que no livro de Ezequiel, toda vez que Ezequiel era ministrado, aparecia um homem com uma cana de medir, você vai ver isso várias vezes. Cana de medir naquela época é uma régua, tá, gente? E ele era o aferidor, ele mostrava as distâncias. Então, porque o templo tinha que ser assim, o altar era assim, tudo ele mostrava. Hoje o nosso aferidor, quem é o nosso aferidor? É Cristo, querido. Ele que nos mostra que o verdadeiro altar é aquele que se dá pelo reino, como ele deu. Que o verdadeiro altar é aquele, qual é a medida certa? É aquele que olha para o próximo como a ti mesmo. Então isso é olhar para Cristo como modelo, isso é entender que existe um reino e que o nosso referencial, por mais que nós admiramos pessoas, mas o nosso referencial é o reino. Não, isso é... E aí, bom, aí nós começamos a entender, numa visão de evangelho, e aí eu gostaria, antes de falar do tópico 3, de ler, se puder projetar o texto, ajuda bastante. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos ver se o pessoal coloca aqui para a gente e para o pessoal de casa aí. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vou ler até devagar para você respirar fundo nesse texto, hein? Que esse texto para mim é um texto tremendo. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a maravilhosa luz. Irmãos, pegar esse texto aqui, eu podia ir embora, porque esse texto aqui, ele resume muito do que o Senhor nos chama para o reino, né? E aí, na revista aí, eu li o texto primeiro, eu peço a gentileza que deixe o texto um pouco aí, né? Não precisa para o pessoal de casa, né? Mas para a gente como base aqui, senão, bom, também pode deixar, vocês que definem aí. Mas na revista, ela destrincha um pouco isso, né? Então, a revista, ela começa falando sobre geração eleita. Então, obviamente que esse texto está falando da igreja, da verdadeira igreja de Cristo, né? Então é o seguinte, esse texto aí a gente poderia dizer que seria a cartilha do cidadão do reino. Então você entrou no reino, está fazendo parte do reino, está expandindo o reino, entendeu que esse reino, quem é o rei é Jesus Cristo. Bom, e agora? Vai estar lá na minha identidade, assim, ó, quem eu sou? Eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio real, eu faço parte de uma nação santa, eu faço parte de um povo adquirido, e para quê? Para anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a luz, né? Então, Senhor, então o texto ele já deixa claro o seguinte, esse aí é meu alvo, esse aí eu sou parte do reino, isso é a minha concepção, né? Essa é a minha declaração de cidadão do reino, né? Eu anunciar a virtude daquele que um dia me tirou das trevas e me colocou na luz, né? Então, o texto fala assim, bom, então você é geração eleita. Aí você fala assim, mas o que é geração eleita? Às vezes a gente olha para o texto e acha que quando Pedro estava falando para aquele grupo, né? Ah, não, vocês são uma geração eleita, né? Mas o texto ele vai um pouco além, né? Quando ele diz assim, nós somos geração eleita, por quê? Porque a partir do momento que o Senhor nos elegeu para fazer parte deste reino, né? Olha que coisa interessante, às vezes a gente confunde eleição com predestinação, deixa eu te explicar a diferença. Quando você tem um político, por exemplo, que ele é eleito, ele pode ser eleito, mas muitas vezes ele pode não tomar posse, porque na hora de tomar posse ele precisa estar apto. Então, presta atenção, nós somos eleitos, mas se você não viver na luz, se você não viver no reino, se você não seguir o reino de Deus, você pode não tomar posse do reino. Ok? Isso é claro. Não quer dizer que você é geração eleita, então eu sou eleito, agora eu posso errar, posso pecar, que Deus sempre... Não, isso não é verdade, né? Geração eleita, seguinte, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos separou, o Senhor nos direcionou, ok? E aí o Senhor nos deu, primeiro, a nossa origem, somos geração eleita. Então, querido, você não está aqui, ou está ouvindo a palavra, né? Não houve um dia que o Senhor, assim como chamou os discípulos, né? O Senhor chamou você para este reino, ok? Você foi convidado a fazer parte deste reino. Um dia, o Senhor olhou para você, Ele estava na luz, e você estava nas trevas. Mas Ele olhou para você e te chamou para a luz. Ele diz, olha, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz. Então, um dia, o Senhor olhou lá da luz para você, onde você estava, e te falou, vem cá, estou te elegendo agora. Estou focando em você. Então, olha que coisa, hein? Lá no reino, o chamado é para você. Lá eles vão chamar seu nome. Você entrou no reino, vai gritar assim, Daniel. Aí você vai falar, sou eu. Isso, lá no reino vai ser assim, vou chamar você. Apesar que tem um texto na Bíblia que diz que lá no reino o nome vai ser mudado, né? Que vai ser um nome que só você sabe que é você. É mistério esse texto, é mistério esse texto da Bíblia, né? A gente não entende muito bem como é que vai ser isso não. Mas enfim, seu nome vai ser chamado. Você vai chegar diante do Senhor. Estou aqui, Senhor. Sou geração eleita. Senhor, agora estou tomando posse do reino. Fui eleito pelo Senhor. E o texto fala assim, ó, sacerdócio real. Presta atenção. O que era sacerdote? Vamos separar um pouquinho. O que era o sacerdote? Era aquele cara lá no passado, servo de Deus, eleito por Deus,
que ele ia no templo, fazia o sacrifício. Você deve estar lembrado disso, isso aí está lá, né, no Deuteronômio, está lá no livro de Êxodo, está tudo lá bonitinho. Isso foi se propagando. Você vai lembrar também que aconteceu um fato sobre esse sacerdócio, que enquanto Jesus expirava, lá no templo, onde era o véu que separava o santo dos santos, e abrindo um parênteses para você, irmão, o véu que separava o santo dos santos, era um conjunto que era igual uma parede, né? Eram várias camadas, mas o texto da Bíblia diz que o que aconteceu com o véu? Se rasgou. Você sabe quem criou esse véu no tempo, na história? O próprio ser humano foi aumentando o véu, ele foi se separando mais da graça de Deus. E aí, quando Jesus morre, o véu se rasga. Então agora, todo mundo estava tendo acesso ao Santo dos Santos. Os sacerdotes que estavam ali, que recusaram a Cristo e que viram o véu se rasgar, devem ter tomado um susto e pensado assim, pronto, agora eu vou morrer. Porque eu estou vendo que está além do véu, né? E aí você vê que foi o contrário. Enquanto na antiga aliança, quando era aberto, se trazia a morte, com Cristo, quando o véu se rasga, traz vida. Olha que coisa. Então, a partir daquele momento, o Senhor nos fez sacerdotes, ou seja, agora você tem acesso, né, através de Cristo. Você não precisa de um ser humano para te intermediar mais. Só que o texto ele não fala assim, você é só sacerdote. Ele usa uma outra palavra, é sacerdócio real. Ou seja, você é sacerdote do rei. Olha que coisa. Você não é qualquer sacerdote. Você não é sacerdote só para ostentar um povo. Você é sacerdote do próprio rei. Quem é o rei? Jesus. Então você é um sacerdote de Cristo. Você ganhou um cargo agora que naquela época as pessoas nem podiam pensar em ter. E que normalmente quem tinha, às vezes tinha o privilégio de executá-lo uma vez por ano. Agora você a todo instante, quando você coloca o seu joelho no seu quarto, você pode pegar seu diplominha, sua carteirinha. Isso é simbolismo, tá, gente? Que está escrito assim, eu sou sacerdote do Rei Altíssimo. Aí quando você falar com ele, ele vai falar com você, pode falar. Você não precisa de intermediário, você pode falar direto comigo. Olha que tremendo, irmão. Então você é sacerdócio real, né? Você vai ver que a partir desse momento, né, todo cristão, né, pôde desempenhar. Aí até o texto aqui fala de 1 Pedro 2,5, que diz assim, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, sacrifício não precisava mais de um cordeiro, porque ele já Cristo foi o sacrifício final e substitutivo, mas que agora a coisa é espiritual, né? Agora o sacrifício é quando você abre mão do seu eu para o reino. A diferença é essa. Cada vez que você muda seu foco, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou deixar de fazer isso aqui, porque eu preciso fazer isso para o reino. Então você se torna sacerdócio real. O texto fala também de nação santa. Observa o seguinte, quando está falando de nação, nós estamos obviamente falando, qual a diferença de uma nação e de um país? Quem saberia me dizer? Quem levantaria a mão e falasse, eu sei a diferença de uma nação e de um país? É fácil, vamos pensar. Oi? Isso, caminho é esse? Isso. Perfeito, irmã. Isso mesmo. O que a irmã disse é o seguinte, que é o correto. País é a área delimitada. Agora, a nação é o povo que faz parte desse país.
Só que esse povo pode não estar ali. Aí eu pergunto a você, você sai daqui e vai fazer uma viagem nos Estados Unidos. Chegou lá, as pessoas ficam, você é o quê? Eu sou brasileiro. Eu estou no meu país? Não. Mas eu continuo sendo da nação do Brasil. Então, quando o Senhor fala assim, nação, Ele está dizendo o seguinte, que nós, aonde, independente de região aonde você está, você representa um reino. Em outro lugar. Muito boa a colocação, de embaixadores de Cristo, porque o embaixador, ele representa uma nação em outra nação. A gente, obviamente, que a gente vai pegar esse veio até da irmã, para ver que nós estamos aqui, esse mundo, nós estamos aqui de passagem. Até um texto, até na Bíblia, que fala que nós somos forasteiros, Por quê? Porque a nossa nação final não é, o nosso país não é esse, nosso país é a glória. Mas enquanto estamos aqui, somos nação santa. E como a irmã falou, representantes do reino, então o representante é embaixador, Muito boa a colocação. Então, nação santa significa, nós somos representantes do reino nesta terra, e nós somos santos no sentido de que foi separado. Então, nós temos um grupo, a gente pode falar que a gente é um grupo seleto, é verdade, porque um grupo seleto, porque foi um grupo escolhido. E o texto que completa diz assim, e povo adquirido, porque antes estávamos no reino das trevas, mas pelo preço pago por cada um de nós na cruz do Calvário, fomos adquiridos para o céu, fomos adquiridos para o reino celeste. Então agora, o texto está, por isso que o texto ele é bem amplo, que ele fala assim, quem nós somos? Se te perguntar assim, quem você é, você pode usar esse texto para responder, eu sou geração eleita, porque um dia o Senhor me escolheu. Eu sou sacerdócio real, porque eu tenho acesso ao reino. Eu sou nação santa, porque nesta terra eu represento um reino que não é daqui. E eu fui adquirido pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. E por que eu vou fazer nessa terra? Está escrito aí, anunciar as virtudes, anunciar o poder. Quando a mulher, aquela mulher que tinha 12 anos, lembra do texto, que ela toca na orla de vestido de Jesus, o texto da Bíblia fala que dele saiu virtude. O que é virtude? É poder que gera vida. Virtude é poder que gera vida. No texto aqui, tá, gente? Se você for pegar virtude hoje, a palavra virtude no nosso bom português, pode ter várias aplicações, e uma delas é qualidades. É assim, quais são as virtudes de fulano? Aí você fala, fulano é boa pessoa, não é assim? Agora ela se empolgou, está no manto agora. Dá um microfone para ela aí, querido. É porque é bom que o povo ouve. Senhor? Você. Obrigado. Ele tem toda essa promessa, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, tão gostoso isso, tão bom a gente tomar posse, mas aí vem a responsabilidade. Vocês são isso tudo, você é isso tudo, Josiane, eu pego para mim, Mas tem uma condição, você é isso tudo para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou, para pregar o evangelho. Então, não tem, a gente toma posse, mas a gente tem que pensar na condição. Então, se você tem toda essa promessa aqui, e não cumprir o que está escrito aqui, penso eu, posso estar errado, que não adianta nem tomar posse, porque não vai surtir efeito. De uma forma assim, como está colocado no texto, posso estar errada, posso estar sendo muito assim, radical na minha colocação. É igual quando o texto, a Bíblia fala em Marcos 28, acho que é 21,
que diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, né? O Jesus falando para os discípulos, mas antes tem a condição: ide, ensinai Isso. em todas as nações, né? E aí depois vem a promessa lá embaixo, mas antes da promessa vem toda aquela condição. Então, eu penso que para a gente tomar posse disso tudo aí, tem umas regrinhas básicas. Obrigada. O que a irmã está colocando, que o texto aí de 1 Pedro, né, capítulo 2, 9, né, que esse ponto, anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, que ele é uma espécie de condicional, né? E eu vou dizer aonde responde isso. A Bíblia responde a Bíblia. No texto seguinte, no versículo seguinte, diz assim, ó, no 10, tá? Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora nós somos povo, que não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora nós alcançamos a misericórdia. Então, o que o texto está querendo dizer é o seguinte, querido: não tem como você fazer parte do reino se você não entender que tem um elemento chamado misericórdia. Misericórdia é você entregar de coração, é pelo outro. Então, o texto está dizendo o seguinte: a gente não era povo, mas por conta disso aí, da eleição e tal, passamos a ser povo, e que a gente não conhecia a misericórdia, agora a gente conhece. Então, não tem como você conhecer a misericórdia de Cristo e não propagar o reino. Isso é automático. Por quê? Porque a partir do momento que você ama o próximo, só o fato de você ajudar o próximo, você já está propagando as virtudes do Senhor. Então, às vezes a gente acha que propagar as virtudes do Senhor é pegar um panfleto, ir para a praça e anunciar. Isso é amém, faz parte. Mas não é, nem toda tem esse chamado. Tem algumas pessoas que vão anunciar a virtude só pelo fato de executar a misericórdia, só pelo fato de estender a mão a um colega de trabalho, orar com um familiar, né? Então, tudo isso faz parte, entendeu? Então, o texto seguinte responde aí ao que a irmã comentou, né? Não entendo isso como um condicional, eu entendo isso como essência. Não tem como você viver no reino e você não alcançar a misericórdia, senão você não entrou no reino. Entende? É automático. É a mesma coisa que você falar assim: eu estou morando no Brasil. Onde você mora? Em Vila Velha. Mas Vila Velha é Brasil? Mas você não pode separar aonde você está do país. Você não consegue separar, se a pessoa é geração eleita, nação santa, e vive dentro da misericórdia, de separar isso, porque isso já está implícito, né? Me fiz entender? Entendeu? Que o texto ele já fala que agora nós alcançamos misericórdia, entende? Então não tem como, muda o seu olhar, muda a sua forma de pensar, né? Muda a sua forma de agir, porque você entrou no reino, né? Então esse texto aí, e o texto, quando ele fala anunciar as virtudes do Senhor, obviamente que o texto ele já está colocando o seguinte, e isso é um ponto para a gente pensar, é anunciar as virtudes dele, ok? Não é as minhas virtudes, eu sou servo de Deus, eu me dei por este povo, eu vivo este evangelho. Eu ouvi uma vez uma pessoa que falou para mim assim: não, porque eu chego na igreja às 6 horas da manhã e saio às 18, eu sou uma pessoa de Deus. Eu olhei para a cara dele e falei assim: meu filho, do mesmo reino que você vai ganhar, a pessoa que se converteu hoje e o Jesus voltar agora é o mesmo. Porque lembra da parábola dos trabalhadores? Quem chega de manhã ou quem chega à tarde, o salário é o mesmo. Porque o acordo é o mesmo, o Cristo morreu do mesmo jeito por todo mundo. Então não é o que você faz, a virtude não é sua, os benefícios não são seus. O Senhor chamou para anunciar as virtudes de Cristo, porque foi Ele que te tirou das trevas e te colocou na luz. Toda vez que você muda isso para alguém, você está substituindo Cristo. E aí eu vou dizer para você um negócio: cada vez que você substitui Cristo, você infringe
o primeiro mandamento. Ô, glória, viu? Você infringe o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Buscai quem? Quem é quem? É o Senhor teu Deus. Adoração é o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Se você substitui Cristo, você infringe esse mandamento. Você nem infringe o segundo, porque não tem como alguém amar o próximo como a ti mesmo e não amar o Senhor, tá? Isso a gente tem que tomar cuidado. Tem pessoas que acham assim, não, se eu amo o próximo, eu já tenho o céu. Mas peraí, são 2 mandamentos. Você tem que amar o próximo como você mesmo, mas também você tem que amar o Senhor acima de todas as coisas. Você está fazendo isso? Amar o Senhor acima de todas as coisas é também amar a Cristo sobre todas as coisas, é também amar ao Espírito Santo sobre todas as coisas, entende? E às vezes a gente vê as pessoas invertendo a coisa, gostam de pegar um versículo, né, mas esquecem para anunciar as virtudes do Senhor. Então, esse texto aí, guarda aí para você, 1 Pedro 2,9, faz um papelzinho, cola na sua geladeira, querido, e todo dia que você acordar de manhã, leia e lembra quem você é. O dia que tiver difícil, passando pelo perrengue, acorda de manhã e dá uma lida nesse texto e lembra, ó quem eu sou, ó. Problema vai ficar para trás, porque olha o que eu sou. Entende? Você tem uma atribuição do alto para você. Bom, e para a gente fechar a lição, né? E aí nós compreendemos então, né? Hoje eu já falei fechar a lição e por exceção, o Lima não sentou aqui na frente ainda, mas ele vai sentar agora, né? Aí, tá vendo? Agora ele me deu mais tempo, só porque eu falei que ia encerrar. É isso aí, né? Tudo na paz. Mas observa o seguinte, só para a gente fechar então. Observa que, de tudo que nós falamos de reino aqui nesta manhã, né? Ou seja, de que nós fomos convidados a fazer parte de um reino, de que o Senhor, e que nós temos que viver, propagar, entender o reino, entender os propósitos do Senhor, né? Entender que se dar pelo reino, às vezes a gente confunde isso, as pessoas acham que se dar pelo reino é dar um cargo na igreja, ou é você, não é isso, querido. Isso, cargo na igreja, eu vou mentir para você não, ajuda, mas tem vezes que até atrapalha. Porque a pessoa foca tanto no executar do cargo e esquece das outras coisas, de propagar as virtudes do reino, de expandir o reino. Então, tem que haver um equilíbrio, né? O mais importante é claro que você pode contribuir no reino de vários aspectos, ok? Mas quando a gente está falando de viver no reino aqui, a gente não está falando que você tem que ter um cargo específico, não. A gente está dizendo que você tem que viver como se o reino de Deus já estivesse aqui. Então, aonde você estiver, você tem que entrar, as pessoas têm que falar, está chegando alguém do reino. Está chegando, entende que a mentalidade muda. Nós não podemos se conformar com o mundo. Por quê? Porque o mundo é outro reino. E a própria Bíblia diz que esse reino já tem outro. O nosso reino é diferente, o nosso reino tem Jesus Cristo como rei. Então, quando você chegar num lugar, se tiver alguém de outro reino, tem que fazer igual o povo de Israel. Quando que acontecia? Quando eles chegavam num lugar que já tinha uma nação, todo mundo ali saía fora. Aonde você entra com o reino, representante do reino de Deus, os demônios têm que sair, a ação do diabo tem que sair, as coisas erradas têm que acabar. Você não pode viver reino fazendo falcatrua, você não pode viver reino falando mal do irmão, você não pode viver reino sem perdoar alguém que você... Isso tudo é reino. Quando você começa a entender e que você começa a agir como reino, as coisas que não são do reino vão sair fora. Entende? Esse é o que o Senhor nos chama para entender isso. O propósito para nós é o seguinte: enquanto estivermos aqui, o nosso corpo e a nossa alma tem que estar focado no reino. É claro que você vai ter as suas atividades seculares, ok? Mas até as suas atividades seculares têm que representar o reino. Você não pode deixar de
de ter, em alguma oportunidade, eu já ouvi muito isso. Eu não acho propício no local de trabalho falar do reino de Deus. É igual uma vez eu dei aula em faculdade um tempo, e uma vez alguém levantou uma questão no meio da aula, sobre a Bíblia. Não tinha nada a ver com o assunto da aula, mas eu fiz um comentário. Aí alguém foi reclamar que eu não acho que deveria ser falado disso. Não sabe o que eu olhei para a pessoa e falei: querido, se eu não falar da fé que eu creio, uma pedra aqui vai falar, porque eu tenho que falar, onde o Senhor me coloca, e se eu não clamar, as pedras vão clamar. Não é assim que a Bíblia fala? Então, eu tenho que falar, querido, não tem como. Você não precisa ser extremo radical, nem Jesus era. Jesus não era extremo radical. Jesus, ele era uma pessoa com amor ao próximo. Jesus nunca executou a lei. Lembra com aquela mulher que ia ser apedrejada? Eu vou abrir um outro texto aqui para falar. A mulher ia ser apedrejada, ela foi pega adulterando, estava escrito na lei, não estava? Vai ter que morrer. Ninguém precisava ter levado a mulher para Jesus, podia ter levado ela para fora da cidade e apedrejado, que ela ia morrer, estava escrito. Mas foram levar para Jesus, né? Querido, não tem como alguém levar alguém para Jesus e alguma coisa miraculosa não acontecer, né? E você vê, aquilo mudou o destino daquela mulher pelo simples fato de que ele levou. Jesus não pegou a lei e esfregou na cara dela e falou assim: não, você está condenada mesmo. Que era o que alguns queriam que ele fizesse, tá? Eu vou conjecturar, eu acho que até alguns dos discípulos estavam com pedra na mão, viu? Mas você vê o seguinte, Jesus, ele mudou o contexto de tal forma que até quem estava querendo largou a pedra. E é isso que a gente tem que entender, que reino é assim. Reino não é você levar a lei a ferro e fogo. Reino é você levar a misericórdia. Então, onde você chegou, as pessoas têm que olhar, aqui está uma pessoa que vai dar uma palavra de ânimo, que vai dar uma palavra de sabedoria. É muito ruim quando você chega num lugar, as pessoas falam assim: vou sair porque esse chato está chegando. Isso é um alerta para você que tem algo errado, querido. É verdade, você não pode ser aquela pessoa chata, mas você pode levar o reino de tal forma que as pessoas gostem de estar com você. É diferente, entende? Porque você tem que executar a misericórdia. Nós temos que já começar a pensar um pouco mais sobre isso, né? De que nós estamos aqui para anunciar as virtudes do Senhor. Amém? E aí nós fechamos essa ideia toda de falar de corpo e alma e espírito, que eu gosto muito do assunto, gostei demais do assunto. Teve polêmica, teve discussão, mas foram sadias, claro. Mas o mais importante de tudo que essa lição fecha hoje, não é simplesmente você entender a teologia da história, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas você entender para quê. Agora você vai começar a entender que tudo que a gente falou ali, é porque você tem um corpo que vai te direcionar a ser quem? Sacerdócio real, nação santa. Você tem uma alma que vai te direcionar para a mesma coisa. Você tem um corpo que vai te direcionar a anunciar as virtudes. Você tem uma alma que vai te mostrar como fazer isso. E você tem um espírito sensível ao Espírito Santo que também vai te direcionar. Então tudo isso vai te apontar para o reino, amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Agora você pode vir, Lima. Fica aí, vai bater foto? Os irmãos foram abençoados com essa lição, diz amém? Amém. Não, irmãos, nós estamos no último lição do trimestre. Uma coisa que eu percebi até ontem no estudo dos professores, Júnior, não sei se você percebeu, a gente precisa fazer, né, um fechamento desse estudo, porque a gente ouve tanta coisa, estuda tanta coisa e às vezes a gente não absorve, né? Às vezes a gente não absorve todo o conteúdo. E eu me lembrei de uma das coisas que a irmã Mercedes, que deu o estudo ontem, ela falou que no início, lá na primeira aula, ela tratou, né, de um assunto, e pelo que eu entendi, eu acho que ela dá aula mais vezes, né? Que ela
ela falou assim, ó, eu não tratei desse assunto porque a gente já tinha tratado lá na primeira lição. E aqui também nós fazemos assim, cada domingo um professor dá aula, mas eu acho que a gente deve ter essa preocupação, irmãos, que é uma escola, e às vezes a gente não tem essa preocupação, a gente ouve como uma pregação e não confere, né, na revista, não faz esse link. A revista está dividida em 13 lições, mas as 13 lições estão interligadas. Uma das coisas que mais... Agora eu queria fazer uma dinâmica aqui, Júlio, por isso que eu pedi para você ficar. Uma das coisas que mais me chamou aqui foi uma pergunta que surgiu, né, quando a gente leu aquele versículo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E existe muita dúvida sobre esse versículo. Mas os irmãos entendem o que esse versículo quer dizer? E eu vou pescar aqui algumas coisas, vou pedir o Júlio para dar uma rápida aí. Nesse versículo, Júlio, o que você podia falar? Porque foi uma das dúvidas que surgiu. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha só que profundidade. Outra coisa que falou para mim, o destino do corpo. Quem estava aqui naquela lição, qual será o destino do corpo? Quem se lembra, pelo menos? Só faz assim, só para mim fazer uma pesquisa. Irmãos, essa lição, nós fizemos um panorama da escatologia. Por quê? Essa é a dúvida de muita gente. Para onde que vai o nosso corpo? A vida termina aqui. Inclusive, nós vimos uma ilustração. Eu coloquei essa imagem como ilustração. Um abençoado, né, com a mente fértil, colocou uma placa no portão dele, assim, com um cachorro, dizendo que aquela casa estava sendo guardada por um cão de guarda. E aí colocou a sugestiva frase assim, você acredita em vida após a morte? Pule o muro e descubra. Quer dizer, dizendo, aqui tem um cachorro terrível, quem pular aqui pode perder a vida. Mas, por que eu coloquei essa imagem? Porque tem pessoas que não creem na vida após a morte. Então, essa lição tratou tudo isso. Fala um pouquinho para nós sobre essa parte de o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O texto que diz isso, né, deixa eu achar ele aqui, é Marcos 14, deixa eu ver se Marcos 14, deixa eu ver aqui, Marcos 14. E se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta do trimestre, né, pode ser do trimestre todo, para a gente fechar esse trimestre. É Marcos 14, deixa eu achar aqui, 38. Marcos 14, 38, esse que ele está falando. Confere aí na sua Bíblia. Está assim, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, né? Esse texto, muitas vezes, ele é usado só na parte B. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas esse texto não está falando do contexto geral, ele está falando da oração. Muitas vezes, quando nós vamos orar, né, ou quando nós vamos estar ligados ao reino, né, o nosso espírito, ele está ligado ao Espírito Santo. Então, quando fala em orar, está falando de crente, tá? Então, como a gente tem o Espírito Santo em nós, ou seja, nós somos regenerados, ganhamos um novo espírito, vamos dizer assim, né? E o Espírito Santo está ligado, se o seu espírito está ligado ao Espírito Santo, ele sempre está pronto a orar. O problema é que a carne está preocupada com outras coisas, está cansada. Aí, às vezes, na oração, você cansa. Você já alguma vez foi orar de madrugada e no meio da oração cochilou em cima da cama? Quem fez isso aí, levanta a mão. Todo mundo, querido, ajoelhado às vezes, né? Então, por quê? Porque a carne é fraca, é isso que o texto está falando, querido. Agora o Espírito está pronto, por quê? Porque a hora que você for falar com o Espírito Santo, como ele está conectado em você que você já regenerou, ele vai estar sempre ligado e vai estar, né?
Isso é o que o texto quer dizer, ó, vigiar, você tem que orar e vigiar, porque o Espírito, ele não fala porquê, mas o entendimento é esse, é a consequência do vigiar e orar, porque o seu Espírito está sempre pronto para vigiar e para orar, mas a sua carne não. Então, irmãos, essa foi só uma das coisas que eu lembrei. Eu tenho certeza que teve muito mais dúvida. Qual foi o outro que você falou? Sobre a vida, que tem pessoas que não crê na vida após a morte. Mas acho que tem alguém aqui que não crê na vida após a morte. Eu acho que aí fica um pouco até, isso que ele está falando, talvez no meio fora de quem não conheça o Senhor, beleza, você vai ter pessoas que são céticas nisso, né? Que não creem, que acabou aqui, acabou tudo. Mas aquele que é convertido, aquele que aceita o Senhor, isso é uma pergunta. É a mesma coisa que você falar, aceitei Jesus, mas não creio no Espírito Santo. É mesmo ilógico, né? Fica esquisito, né? Então, mas eu acho que é justamente para a gente saber explicar a razão. Agora, uma coisa que é verdade, que muitas pessoas têm, isso a gente conversa, pastor Eduardo já falou aqui isso algumas vezes, que a pessoa às vezes sabe que tem a vida após a morte, mas ele não sabe se ele vai ser salvo, ele não tem certeza de salvação, né? Às vezes as pessoas acham que para você ter salvação, porque existe muito ativismo no conceito de salvação, tá? Tem gente que acha que se Jesus voltar e eu estiver tomando banho, eu não vou, porque eu tenho que estar vestido, eu tenho que estar com a roupa, né, arrumadinho, né, para quando o Senhor vir, querido, a roupa vai ficar aí, vai ficar tudo aí, né? Então, tem algumas coisas que são meio erradas nesse conceito de salvação, né? Você aceitou Jesus, a Bíblia diz o quê? Que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Então, se você está em Cristo, e querido, aqui nessa terra estar em Cristo não quer dizer que você não vai pecar, não, quem dera. Nós temos uma natureza humana, vamos continuar pecando, mas esse pecado não é maior do que a cruz, entende? O que vai acontecer se você abrir mão disso? Aí tem um texto lá em Hebreus que fala que um dia aqueles que provaram, né, e abriram mão, aí tem uma consequência. Mas fora isso, não, acho que dei a entender, né? Amém, meu. Obrigado. Até fogo, Júlio. O Flamengo está jogando, não, né? Amém. Então, irmãos, foi uma rápida dinâmica, mas eu acho que a gente deve sempre. Mas pergunta aí, tem alguém que tem uma pergunta aí, gente? Tem alguém que tem alguma coisa que a gente falou? Deixa eu ir lá levar lá para ele, peraí. Vamos lá. Se for pergunta capciosa, aí eu escolho um irmão da igreja aqui para responder. Pai Senhor, bom dia. A pergunta que eu vou fazer, assim, muitas vezes pode ser até infantil, porque alguém já deve ter uma noção, mas é uma dúvida, assim, que eu tenho. Com relação ao que você falou, dos que... após o arrebatamento, a gente vai poder encontrar os discípulos. Eu queria saber, assim, com relação a familiares, por exemplo, minha mãe faleceu já, né? Aí, no caso, assim, de consciência, você acha, assim, que quando eu chegar lá, eu vou reencontrar minha mãe e ter a consciência de que a gente vamos se conhecer ou não? Muito boa pergunta. Na verdade, não é tão infantil, não, porque essa pergunta ela tem alguns mistérios que a envolvem, né? Por exemplo, como a Bíblia diz que lá no céu não vai ter pranto nem choro, dá-se a entender que alguma coisa vai mudar na sua mente para que você não lembre das coisas ruins que ocorreram aqui, né? Porque senão ficaria muito estranho. Você chegou no céu, aí você perguntar ao Senhor, meu filho ou minha filha não está aqui, não se converteu. Aí você não vai ver seu filho ou sua filha lá, você vai ficar triste no céu. É estranho isso, né? Então tem esse lado de que vai ter uma mudança de mente. Como isso querido, não sei. Mas eu sei que vai ter, lá no céu nós vamos estar sempre sendo confortados, não vai ter essa... Por outro lado, a própria Bíblia diz que no céu, se você vê alguns versículos, principalmente em Apocalipse, mas eu vou usar um texto muito conhecido, também, que é Rico e Lázaro, né? É um dos textos, né? Mas você vê que quando Lázaro está lá e o rico também, o rico olha e fala, lá Lázaro, ele se identifica ele lá, né? Você vai ver em Apocalipse, que também dentro no próprio céu, né,
as pessoas que estão lá perguntam, quando nós vamos julgar aqueles que nos martirizaram, né? Então, dá a entender que as pessoas ali têm consciência e que conhecem uns aos outros, porque chamam de irmãos, ok? Dá a entender que algumas relações humanas também vão ser tiradas e vão pensar nas relações espirituais, tá? Mas isso também dá a entender, a Bíblia não é 100% clara, tá? Alguns textos indicam que sim, nós vamos conhecer os irmãos em Cristo que estiveram conosco, né? Nós vamos entender isso e tal, mas alguns sentimentos, algumas coisas vão ser modificados, ok? Como isso vai se dar, a Bíblia não explica, mas a Bíblia só diz que lá não haverá choro, nem pranto, nem clamor, não é isso? Só haverá a manifestação de Deus, né? Amém? Amém, irmão. Então, vamos encerrar por aqui as perguntas. Próximo domingo, traga uma pergunta para a nossa aula ficar mais dinâmica, né? Que assim mais a gente aprende, né? E mais fortifica na palavra do Senhor. Então, já vamos partir para o encerramento, mas a respeito disso, irmão, a gente não sabe exatamente como vai ser o corpo glorificado, né? Essa mudança que o Júlio falou, mas a gente tem uma ideia. Os discípulos, como foram batizados com o Espírito Santo, eles receberam ousadia. Pessoas que levavam uma vida toda desregrada, mas quando tem um encontro com Jesus, né, elas são transformadas, irmão. Tem pessoas que são transformadas que as pessoas falam assim, não acredito, esse daí, mas a palavra de Deus, né, o poder de Deus tem esse poder de transformar, aleluia. Nesse momento, irmãos, eu quero fazer